TVC, a TV do Correio da Manhã. O programa original de hoje, sexta-feira, dia 17 de dezembro, é um programa especial. No dia 17 de março deste ano, perdemos o nosso então diretor-geral, Marcos Falcone. Hoje completam 9 meses que o perdemos para a Covid-19. E como uma pequena homenagem, vamos mostrar aqui alguns trechos do programa Abrindo o Jogo, apresentado por Falcone, que ao longo desses quase 20 anos esteve à frente da TVC e deixou muitas saudades. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Prime Beauty Hair. Profissionais capacitados com atendimento personalizado. Todos os serviços que você precisa com a qualidade e atenção que você merece. Rua do Imperador, 772, Galeria Marquese, sobre loja 15. Marque um horário sem compromisso. Prime Beauty Hair. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Na RDZ Pratas você encontra correntarias, brincos, pingentes e diversos acessórios em prata 925, aço inox e semi-joias, armações de grau e óculos de sol adulto e infantil. Venha nos conhecer na Feirinha de Itaipava, Rua 10, box 379. O esporte já foi um espaço praticamente dominado pelo homem. Aos poucos, as atletas femininas começaram a consolidar e conquistar os seus espaços. A exemplo disso, é o crescimento da participação feminina em esportes olímpicos. Nas Olimpíadas de 2020 e 2021, as atletas brasileiras foram as grandes protagonistas. Fizeram uma brilhante atuação. Mas a lei de incentivo ao esporte não estabelece um valor mínimo a ser destinado ao esporte feminino. Por isso, meu projeto de lei 3968 de 2021 estabelece que 50% dos valores captados com o patrocínio ou doação no apoio direto aos projetos sejam destinados às modalidades femininas. É que as empresas estatais patrocinadoras do esporte destinem no mínimo 50% das suas cotas para o esporte feminino. Minha proposta é incentivar as empresas patrocinadoras a investir nas mulheres. Juntos, pela igualdade de oportunidades no esporte. Final de semana arrasador de Natal Bramil. É imperdível nesta sexta, sábado e domingo. Confere aí. Pernil com osso, quilo 13,49. Filezinho sadia, bandeja 1 quilo 14,99. Picanha maturata, quilo 89,90. Leite Leco, Godin ou Piracanjuba integral 1 litro 3,19. Leite condensado Frimeza 395 gramas 3,99. Entrega, acredita e vem com a gente. Feliz Natal no Bramil!
Já é Natal na Móveis Pedro II e aqui o presente é pra você. Separamos muitas ofertas com preços imperdíveis para trazer mais luz para a sua casa. Bicama em madeira, R$ 65,90 mensais. Mesa tampo laqueado com 4 cadeiras, R$ 389 mensais. Travesseiro Ortobon, R$ 21,90 à vista. Aparador Pé Palito, R$ 299 à vista. Venha e confira outras ofertas. Estamos te aguardando. Móveis Pedro II. Aqui o presente é pra você. Neste bloco, veremos um trecho do Marcos Falcone entrevistando Vinícius Fará. Alô, amigos do Abrindo o Jogo. Hoje, nosso programa vai trazer um amigo de longa data. Eu não sabia que ele tinha enveredado por esse lado político, que começou a utilizar o seu talento da formação em marketing para projetar a cidade do seu coração, onde ele já foi prefeito por 2 vezes, já foi vereador, o vereador mais jovem da cidade, e ao mesmo tempo foi deputado, está sendo deputado federal agora, começou em 2019 e vai provavelmente até 2022. Nosso convidado é Vinícius Fará, que é isso tudo que eu falei para vocês, prefeito, vereador, deputado, só não faz chover quando ele quer, o resto é uma maravilha. Vinícius, bom te receber de volta aqui na TV. Depois de tantos anos. Tantos anos. Você que foi um pioneiro, né, na nossa cidade, na questão da... A primeira FM. A primeira FM da cidade de Treviso, Rádio Regional FM. Isso, né? Isso. E para mim é um prazer rever o amigo, e mais do que isso, poder estar aqui participando desse programa importante, Abrindo o Jogo, que tem aí uma série de seguidores, milhares de pessoas que acompanham, para a gente poder contar um pouco da nossa história como ser humano, como cidadão, e hoje, né, como deputado federal aqui, verdadeiramente da região, com um compromisso e uma missão de servir, de entregar realizações, que é por isso que eu estou na vida pública, né? Eu me divido, né? Eu sou empresário lá na região, inclusive em Juiz de Fora também, há mais de 30 anos, e me divido a minha vida entre servir e ser servido do meu trabalho como empresário, mas ao mesmo tempo de servir a sociedade como homem público, já que sou apaixonado nessa ferramenta da política para mudar a vida das pessoas. Só vale para isso. Que bom. Você teve um pai que também sempre foi político, né? Isso, eu acho Teve um pai, não, tem um pai que ele está vivo e muito bem, graças a Deus. Exatamente, Falcone, meu querido pai, meu melhor amigo, sou apaixonado no meu pai. Para minha felicidade, com 89 anos, lúcido, com saúde. Que bacana, hein? E eu não tenho dúvida que eu tenho uma influência do meu pai, né? Eu era um garoto, jogava futebol. O meu pai foi candidato a prefeito em Três Rios e eu já com 10 anos de idade, 11, isso foi em 1976, eu acompanhava todo aquele processo. Imagina um garoto de 10 para 11 anos, e eu já acabei sendo contaminado com essa veia política, mas muito também eu fui contaminado por essa realidade que às vezes quem não está ali no dia a dia não enxerga, entende. Das diferenças, das discriminações, das necessidades das pessoas, da realidade diferente de quem mora no centro e de quem mora na periferia. E aí, acho que isso tomou conta do ser humano, Vinícius, ainda garoto, e eu passei a sonhar um dia poder ser prefeito de Três Rios para contribuir com uma transformação positiva na vida dessas pessoas. E quis Deus e o destino, me tornei vereador com 22 para 23 anos, depois fui ser secretário do nosso querido e saudoso Alberto Lavinas e completei com o seu Zezinho, depois fiquei fora do processo político, retorno depois quase 10 anos para aí sim buscar uma oportunidade no Executivo, viro vice-prefeito em 2004 do Celso Jacó, para em 2008 me tornar pela primeira vez, com muito orgulho, prefeito da cidade de Três Rios e depois reeleito, depois diretor de autarquia no Rio e hoje, com muito orgulho, deputado federal da nossa região. Você, nessa vida toda, você encontrou, nesse trajeto, nessa vida política, pessoas interessantes, né? Você lembra do Márcio Macedo?
Nossa, Márcio, Eduardo Macedo. Olha né? só. O Eduardo, meu pai conviveu muito com o Márcio, porque na verdade você acompanhou bem esse processo, você estava lá em Três Rios, Estava lá. empresariando, né, o segmento da comunicação. Três Rios era dividido em 3 lideranças políticas, o Alberto, o Márcio e o Samir. Né? E os mais antigos, toda a política Três Rios foi alicerçada nesses 3 nomes. Isso. O Márcio foi deputado estadual várias vezes, foi primeiro secretário da Alerj, foi deputado federal, se não me falha a memória, 2 vezes. O Alberto foi deputado federal, senador biônico, né? Suplente de senador. Suplente de senador. O Samir, prefeito várias vezes, deputado estadual, e eles dominaram a política triense, e foi bom para Três Rios, todos eles foram políticos. Cada um deixou a sua marca, né? Cada um com seu O estilo. Alberto deixou a Saetri. Exato, não, o Alberto né? deixou. O Alberto foi o grande visionário de Três Rios, né? O Alberto, o Samir e o Márcio faziam umas políticas parecidas, aquela política tradicional daquela época. E o Alberto era o grande visionário e o maluco, no bom sentido, que enxergava na frente e foi um divisor de água na política. Eu ainda garoto ali acompanhando e tive o privilégio de, na segunda vez que o Alberto é prefeito, que ele resolve voltar, a aprender muito com o Alberto, principalmente nessa visão de apostar e entender que quem não arrisca não faz as coisas acontecerem. Você lembra de uma coisa que o Alberto falava sobre ele mesmo? Quem era você, Alberto? A gente perguntava, ele falou, eu sou um fazedor. Você lembra disso? Exatamente, é isso. Eu aprendi muito com o Alberto. Eu sou muito... Você também desfruta dessa visão do fazedor? Eu só sei fazer. Hoje eu tive que aprender nesses 12 meses, Falcone, a controlar um pouco a minha inquietude. Em função do cargo legislativo. Eu sempre fui empresário e o meu período, tirando... Porque, na verdade, o meu mandato de 4 anos como vereador, eu fiquei 2 no Legislativo e 2 eu fui para ser secretário. Sim. Então, assim, 90% da minha vida política, ela no Executivo, fazer, realizar, produzir, sonhar achar caminhos, sonhar de noite, acordar no dia seguinte e dizer, vou transformar aquele sonho em realidade. E para mim... Com a caneta, né? Com a caneta, né? Com equipe, com boa vontade, com parcerias. E quando você vai para o Legislativo, é completamente diferente. No meu caso, eu vou para um universo que tem 512, com mais o ministro, 513 parlamentares, cada um da sua maneira, cada um com seu estilo, cada um representando um estado, com as suas particularidades, é completamente diferente. Então, eu fiz um período que eu tive que me equilibrar emocionalmente. Por quê? Lá você faz muito, mas é um processo... Outro ritmo, né? Outro ritmo. Você depende de muito mais pessoas e não é o ritmo quando você tem a caneta na mão. Pô, você que é um moleque novo, tá com gás até sobrando aí, você deve ter muitas vezes que se segurar lá na cadeira dizendo eu não posso falar isso, eu não posso falar isso, tem que esperar um pouquinho, agora chegou a hora, dá para sair, porque você vai junto com todo mundo, né? Pegar o ritmo. Falcone, assim, como é que eu vou te responder? Eu admiro isso bem, porque eu estava até agora há pouco conversando até com um colega de vocês de profissão, na área do jornalismo e tal, do marketing. Eu sempre construí um estilo assim. Eu me pego muito pouco falando ou cobrando de alguém ou apontando culpas. Por quê? Eu aprendi que o otimismo é o nosso grande combustível. Político que perde tempo de apontar defeitos dos anteriores, ele perde o foco. É o tal do não olhar pelo retrovisor? Exatamente. Eu acho, se você me perguntar, e modéstia à parte, o que Três Rios viveu nos nossos 8 anos de governo, não viveu em 100 anos, né? Vai fazer 90 anos. Sim. Não viveu nos 90 anos. E se você me perguntar qual a fórmula, eu não sou melhor do que ninguém, eu não tenho mais capacidade Isso que ninguém. Isso eu ia te perguntar. A fórmula foi o otimismo. A fórmula foi não perder tempo. Eu convivi com muitos políticos na minha cidade, o Alberto sempre foi uma exceção nesse sentido, mas aonde que as pessoas perdiam o seu tempo de olhar para trás, de ficar lamentando coisas pequenas. Coisas pequenas e apontando o culpado. De verdade, isso fez toda a diferença para mim. Olha. Eu nunca apontei culpa daquilo que eu não conseguia fazer em ninguém que me antecedeu. E eu não lamentava para trás, sabe por quê? Ainda não existiu uma maquinazinha que muda o passado. A gente tem que planejar o futuro.
E essa é a missão de quem entra numa máquina pública, fazer do momento que tu entrou para frente, porque o anterior não era teu, você não tem participação, nem no que aconteceu, nem para mudar. E se eu pudesse hoje definir, dentre tantas coisas, eu acho que o tempero mais importante do que Três Rios viveu, e não foi pouca coisa, foi que o governo do Vinícius, com a equipe dele, não perdeu tempo de olhar para trás. A gente foi à luta, acreditou, formei uma equipe maravilhosa, não fiz acordos políticos, né? Acordo político ele é importante, ele é válido, desde quando você consegue unir capacidade técnica com o elemento política. Agora, quando você não tem a capacidade técnica, isso é de um impacto negativo absurdo, que é o que a gente vê. A gente vê nesse país muitos governos que não dão certo, apesar do gestor principal ser bom, é que ele loteou o universo do entorno dele por pessoas sem menor preparo. Eu já vi esse filme. Eu não fiz isso, eu acho que foi um grande acerto meu. Eu formei uma equipe nova, uma equipe técnica, e a parte política cabia a mim. Você criou parceiros e distribuiu as funções, né? E deleguei poderes, né? Eu deleguei. Quando você acredita em alguém e chama para estar do teu lado, você tem que delegar. Claro. Tem o centralizador, eu não sou. Eu deleguei e fiz o meu papel. Supervisiona tudo, Perfeito. Depois chama o pessoal para perto. Aqui Falcone, tá bom, eu fui o maior cobrador que uma equipe poderia ter. Você imagina que durante 8 anos, toda segunda-feira eu tinha uma reunião com a minha equipe. Toda segunda em 8 anos. De 7 da manhã, às vezes, e até as 2 da tarde, onde eu cobrava a meta e as ações de cada setor. Olha, eu queria te agradecer, rapaz, esse tempo. Obrigado. É rapaz mesmo. É novo. Você que está dizendo. Esse tempo que você dedicou aqui ao nosso programa, imagina, cara. Eu acho que o cidadão petropolitano que votou em você, votou muito bem. Obrigado. Eu acho que a gente vai ter muitas coisas boas aí vindo de você e a gente vai ouvir muito bem falar de você, porque eu estou vendo que você está querendo contagiar todo mundo com esse seu sonho. Esse é um bom contágio que leva ao sucesso, leva ao progresso e leva ao reconhecimento dos valores de cada região e melhorando os acessos, né? Como é o assunto da estrada, em que você e os outros deputados, não muitos, né, se envolveram aí para forçar a situação. Queria agradecer muito a tua vinda aqui e falar que a casa continua sendo sua. A hora que você quiser dar o prazer de tomar um café aqui e trazer as novidades, a gente está sempre à tua disposição. Bom te rever depois de tanto tempo. Obrigado, Mande um grande abraço para o seu pai. Bacana. Obrigado. Saúde para ele, que já está com 89, né? É uma beleza. Eu não tive essa sorte. É um privilégio. Meu pai morreu cedo. Pai e mãe ainda com vida. A minha mãe está com 86 para 87, está com saúde. Isso para mim é um... Eu ainda tenho os dois, né, juntos, e isso para mim é o que existe de mais maravilhoso. Eu que te agradeço, Falcone. Primeiro, como você disse, te rever depois de tantos anos. Você continua empreendedor como sempre. Não tem jeito. O dia que a gente parar de empreender, como o seu caso, brilha, morre. O olho brilha. Então, para mim é um privilégio revê-lo e revê-lo dessa maneira. Forma. Eu tenho certeza que Petrópolis pode contar com o Vinícius. Eu sou um cidadão de bem, que ama a política, que enxerga a política como a maior ferramenta para transformar a vida das pessoas. Eu quero e vou fazer muito mais por Petrópolis. Quero agradecer a essas pessoas que acreditaram em mim. Quero deixar para quem não conhecia o Vinícius, que acompanha o nosso trabalho. Eu tenho trabalhado muito para fazer o Estado crescer. E aí só para terminar, Falcone, mas acho que é importante, o Estado vive um momento bacana. Toda a bancada de deputados federais, em parceria com o governo do Estado, com o governador está bem intencionado, quer fazer virando o jogo desse Estado, o governo federal também. A gente está deixando de lado essa coisa pequena da política, é do meu partido, ganhou do meu candidato. Acabou. Política antiga, acabou, né? Acho que é todo mundo junto, é união, é verdade, aquele ditado antigo, mas que nunca perde a moda. A união faz a força. Juntos somos mais fortes. Então, assim, tenho certeza que tem muita coisa bacana para vir. Temos o privilégio de ter como presidente do Congresso um cidadão fluminense, que é o Rodrigo Maia, que está dando um show de competência e de equilíbrio. As maiores mudanças desse país
que já aconteceram, que ainda vão acontecer, reforma tributária, reforma administrativa, passa pelo comando e liderança do Rodrigo. Então, assim, é um momento de expectativa positiva e que eu agradeço a Deus todo dia por estar vivendo isso. Conte comigo, agradeço demais, parabéns pelo programa, parabéns pela tua estrutura, mas tenha certeza que o Vinícius que você conheceu lá atrás, muito mais do que aquele Vinícius amigo, o Vinícius hoje, por tabela, é um cidadão petropolitano que assumiu um compromisso de fazer as coisas acontecer e já fiz no meu primeiro ano e vou continuar fazendo muito mais. Bacana. E baseado nisso tudo, eu vou te dar uma notícia em primeira mão. Daqui a um tempo muito pequeno, a gente vai estar gerando de Três Rios também. Vamos produzir programação direta lá. Aí você vai ter, modéstia à parte, um bom canal para falar das coisas que você está levando para Três Rios, região. Bacana. E não esqueça de Petrópolis, por favor. Jamais. Grande abraço, obrigado, saúde. Valeu. Vocês de casa viram que o cara canta pneu. Não adianta, não adianta. Quando o olho brilha, sai da frente porque ele é um trator. A gente está bem representado, é uma pessoa que eu conheço, vocês também podem conhecer entrando nas páginas do Vinícius Fará, enfim, sabendo um pouco mais sobre essa força de trabalho que hoje junta fileiras aqui aos nossos políticos da cidade de Petrópolis. Vejam esse programa, vejam as reprises, queiram-me bem e a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco Marcos Falcone entrevista Yuri Moura. Já é Natal na Móveis Pedro II e aqui o presente é pra você. Separamos muitas ofertas com preços imperdíveis para trazer mais luz para a sua casa. Bicama em madeira, R$ 65,90 mensais. Mesa tampo laqueado com 4 cadeiras, R$ 389 mensais. Travesseiro Ortobon, R$ 21,90 à vista. Aparador Pé Palito, R$ 299 à vista. Venha e confira outras ofertas. Estamos te aguardando. Móveis Pedro II. Aqui o presente é pra você. A feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. O esporte já foi um espaço praticamente dominado pelo homem. Aos poucos, as atletas femininas começaram a consolidar e conquistar os seus espaços. A exemplo disso é o crescimento da participação feminina em esportes olímpicos nas Olimpíadas de 2020 e 2021. As atletas brasileiras foram as grandes protagonistas, fizeram uma brilhante atuação. Mas a lei de incentivo ao esporte não estabelece um valor mínimo a ser destinado ao esporte feminino. Por isso, meu projeto de lei 3968 de 2021 estabelece que 50% dos valores captados com o patrocínio ou doação no apoio direto aos projetos sejam destinados às modalidades femininas. É que as empresas estatais patrocinadoras do esporte destinem no mínimo 50% das suas cotas para o esporte feminino. Minha proposta é incentivar as empresas patrocinadoras a investir nas mulheres. Juntos, pela igualdade de oportunidades no esporte. Final de semana arrasador de Natal Bramil. É imperdível nesta sexta, sábado e domingo. Confere aí. Pernil com osso, quilo 13,49. Filezinho sadia, bandeja 1 quilo 14,99. Picanha maturata, quilo 89,90. Leite Leco, Godin ou Piracanjuba integral 1 litro 3,19. Leite condensado Frimeza 395 gramas 3,99. Entrega, acredita e vem com a gente. Feliz Natal no Bramil. Prime Beauty Hair.
Profissionais capacitados com atendimento personalizado. Todos os serviços que você precisa com a qualidade e atenção que você merece. Rua do Imperador, 772, Galeria Marquese, sobre a loja 15. Marque um horário sem compromisso. Prime Beauty Hair. Na RDZ Pratas você encontra correntarias, brincos, pingentes e diversos acessórios em prata 925, aço inox e semi-joias, armações de grau e óculos de sol adulto e infantil. Venha nos conhecer na Feirinha de Itaipava, Rua 10, box 379. Voltamos à nossa edição especial do programa original e neste bloco, Marcos Falcone entrevista Yuri Moura. Alô, amigos do Abrindo o Jogo. Nosso programa de hoje volta à realidade eleitoral do município de Petrópolis. Covid-19, essa confusão toda pela qual nós estamos passando, até o presente momento, não invalidou a realização das eleições nos prazos determinados pela Justiça Eleitoral. Sendo assim, traremos hoje mais um candidato que tem uma visão progressista, uma visão jovem a respeito da cidade de Petrópolis. Soluções, propostas, tudo isso nós vamos tentar mostrar para vocês ao longo do programa. Nosso convidado de hoje é Yuri Moura, do PSOL. Yuri. Tudo bem, Falcone? Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. Que bom que você, apesar desse retirement, essa quarentena aí que a gente tem sofrido aí no dia a dia, aí, que bom que você pôde se arriscar, entre aspas, um pouquinho, porque você veio todo paramentado, tudo direitinho, né? Você pôde vir aqui para nos dar essa visão sua sobre esse momento, que vai ser muito pouco, e nós vamos falar sobre Petrópolis, propostas, qual é a sua visão sobre, não a tábua de salvação, porque a gente ainda não está nesse ponto, mas quais são os caminhos que podem mudar a cidade de Petrópolis? Perfeito. Não, com certeza. Eu conheço o teu trabalho, conheço a seriedade da TV. Em 2011 eu tive um programa aqui, o programa Falando Sério. É verdade. Foi minha estreia na TV, isso tem 9 anos já. Isso. Hoje em dia não atuo mais na TV, mas tudo que eu faço nas redes sociais, todo o meu trabalho de comunicação na internet, foi muito do que eu aprendi, principalmente aqui na TV Cidade. E é isso, eu vim quebrando um pouco esse isolamento, porque sabia que a TV está seguindo essas medidas de higiene restritivas, mas também para aproveitar o espaço para ajudar a informar a população. Porque, infelizmente, Falcone, a gente tem visto algumas figuras políticas irresponsáveis na cidade, disseminando no WhatsApp, no Facebook, um desserviço para a população. Mentindo sobre questão de saúde pública, mentindo sobre questão sanitária, até mesmo quebrando a barreira sanitária, que é importante para a nossa cidade. No momento é a coisa mais eficiente que nós temos antes da vacina aparecer. Exatamente, até ter teste, vacina para todo mundo é isso, infelizmente, dói, é uma crise, a crise econômica está dada, mas a gente não vai resolver a crise econômica deixando mais pessoas, mais petropolitanos e petropolitanas morrerem. Então vir aqui na TV Cidade, que tem tanta gente acompanhando na internet e na TV local, é importante para isso. Então quebrei esse isolamento para poder fortalecer o isolamento, já que algumas figuras políticas da cidade são irresponsáveis e estão tentando fazer dessa crise que a gente vive, humanitária, um palanque eleitoral. Então, é isso, discutir o Covid-19 e, a partir disso, também falar dos problemas crônicos da cidade que a gente vive há bastante tempo. Eu gostaria que você se qualificasse. Atualmente, qual é a sua ocupação principal, Yuri? Sou professor, Falcone, professor de História. Também leciono Ética e Cidadania, que é o que eu amo da aula. Falo das questões políticas, de ciência política, das questões de Estado, dos assuntos de Estado. Então, hoje eu trabalho na rede privada, no colégioensino.com, trabalho lá como professor de Ética e Cidadania. Já trabalhei em vários cursos da cidade, como professor de História, curso de vestibular, reforço escolar, pré-militar, pré-IFE, tudo isso. Mas também tenho uma trajetória na administração pública. Trabalhei na prefeitura por 4 anos, depois trabalhei na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, trabalhei no Senado Federal e hoje trabalho na Câmara Federal junto ao deputado federal Marcelo Freixo.
Então, tenho 10 anos aí de experiência na administração pública, juntando com a minha atuação enquanto professor e também com o trabalho que eu fazia na TV local, com o programa Falando Sério, que eu fiquei aí 7 anos na TV. Então, faço de tudo um pouco, mas a minha formação é de professor, apesar de ser especializado em gestão de cidades. Então, também tenho uma formação em gestão pública, é o que eu gosto de discutir, políticas públicas nos municípios. Meu trabalho na Câmara Federal vai muito nesse sentido, discutir os problemas do interior. A gente que está aqui em Petrópolis, por mais que seja da região metropolitana, tem uma realidade, uma dificuldade muito diferente da capital. E os nossos 92 municípios, quando a gente pensa essas cidades do interior, você percebe a dificuldade de acesso à política pública. Você vê Areal, São José, Teresópolis, Friburgo, Duas Barras. Todos esses municípios não possuem a mesma atenção dos governos e até mesmo a mesma capacidade de receita, a mesma capacidade de formulação de política do que a capital. Então, sou um amante das cidades, por isso fiz gestão de cidade, planejamento urbano, porque para a gente ocupar um cargo público tem que estar preparado, tem que ter experiência e o principal das coisas, né, que a gente estava conversando aqui no bastidor, ouvir as pessoas, né, ouvir os técnicos, os servidores, a Baseado população. nessa formação sua, você como professor de história, você sabe que a história se repete. Exato, então, ela é cíclica. Né? Nós já tivemos um problema parecido com esse no Brasil há muitos anos já. Quando a gente vai pesquisar um pouquinho mais, a gente percebe que naquele momento, os remédios, entre aspas, né, foram os mesmos. Lave as mãos, Exatamente. faça a sua quarentena, tudo direitinho para poder isolar, porque naquela época, muito menos do que agora, os recursos eram esparsos, né, a respeito de produção de novas vacinas e tal. Baseado nessa sua visão, caso você venha a ser eleito prefeito de Petrópolis após a sua determinação na convenção do partido, enfim, todo o trâmite normal, você vai usar essa visão sua para tentar diminuir as coincidências do futuro? Com certeza. Além de professor de história e estudioso da política pública, é fundamental a gente entender que o momento que a gente vive não pode ser contrário à ciência, não pode ser contrário à tecnologia. Nós temos alguns discursos irracionais que vão desde a presidência da República e se desdobram em figuras políticas que estão aqui na cidade. De promover inverdades, de difundir fake news, simplesmente sem nenhum tipo de argumentação sólida e expondo a vida das pessoas. Se você for pensar nisso, não é a primeira vez que acontece, como você colocou. Você vê aí, nós temos a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, em homenagem ao grande sanitarista Oswaldo Cruz, que foi um sujeito que, no início do século passado, estava lá lutando contra a varíola, contra a febre amarela, por acaso, contra a peste bubônica. Foi prefeito de Petrópolis, inclusive, morreu aqui na cidade. Parece que o primeiro prefeito de Petrópolis, se eu não me engano, ou não? Se eu não me engano, eu não lembro se foi o primeiro ou o segundo. Eu lembro que foi, acho que em 1914 ou 15. Mas foi prefeito de Petrópolis, e faleceu enquanto prefeito de Petrópolis. Ele queria redesenhar a cidade, dar uma atualizada no planejamento urbano. Ele tinha várias propostas que, infelizmente, ele não chegou a ficar 2 anos no mandato e acabou falecendo. Ele era sanitarista, ele parece que tinha... Sanitarista, estudou na França, porque... No Instituto Pasteur, parece, Exatamente, Instituto Pasteur. Ele era um sujeito que... Porque tudo que a gente tem no início do século passado, de referência para a reforma urbana, essa coisa de vias largas, como aconteceu no Rio de Janeiro, daí nasceu a Avenida Central, hoje a Avenida do Rio Branco, Pereira Passo, Bota Baixo, tudo isso, essa questão de reforma urbana, espacial e sanitária, ela vem de uma escola francesa. Aliás, chamaram quem fez essa modificação no Rio de Janeiro de maluco na época. Nunca vai ter trânsito. Foi Pereira Passos. Nunca vai ter trânsito suficiente para preencher essas avenidas. Exatamente. Né? E hoje você vê o caos, né? É isso, foi o presidente Rodrigues Alves, que depois morre de gripe espanhola, em 1918. Quando vai para o seu segundo mandato como presidente, ele, enquanto presidente no início do século, acho que 1904, ele promove Pereira Passos como prefeito do Distrito Federal, que era a cidade do Rio de Janeiro, a capital na época, chama Oswaldo Cruz e eles começam essas reformas. Foram reformas duras, infelizmente, no sentido de uma visão, mas não dá para ser anacrônico, né? Isso é o século passado, é uma visão do século passado, não vou aqui julgá-los nisso. Mas tem uma visão um pouco higienista com a população mais pobre, né? De jogar a população para os subúrbios, para os morros, de derrubar os tais dos cortiços e pegar essa população que morava no centro e tentar tirar ali do grande grosso urbano. E você viu que não funcionou, né? Você vê hoje ali Praça 11, aquela região ali, né?
Que aí você tem o fortalecimento de lugares importantes para nós, como é o Morro da Providência, que é ali a Pequena África, né? O pessoal começa a ocupar mais aquela área. Então, o que aconteceu com o Pereira Passos, com o Oswaldo Cruz, já era o entendimento disso, de que a cidade, essas pandemias, essas epidemias, os especialistas já falam que as cidades elas são um local apropriado para isso se disseminar. Imagina quanta gente anda no metrô, quanta gente anda no ônibus. Aqui em Petrópolis, você vê, são 300 linhas de ônibus, 200 carros na rua por dia, 70 mil pessoas rodando. Então, é um negócio absurdo que qualquer gripezinha, que chamam de gripezinha, vira uma pandemia. Eu ouvi alguém falar isso. Alguém desinformado falou isso. Alguém falou isso. Então, a história mostrou. Então, você olhar para figuras públicas, políticas, gente com mandato, como tem um deputado federal aqui na cidade, que você me desculpe, Falcone, não vou citar o nome para não expor a TV, mas é um idiota, age como um boçal. O cara vai pegar um carrão dele importado para arrastar a manilha de barreira sanitária e achar que é pago como deputado federal para isso. Isso é um absurdo. E depois gravar vídeo e áudio falando mal de uma comunidade importante como o Vale do Carangola. Deixo aqui um abraço para a Ângela, para o Geso, lá da Associação de Moradores, que fazem um trabalho importante, estou sempre junto. Eu conheço bem a rua dos pedestres lá. É isso. Então, assim, esse sujeito, ele está a reboque de um pensamento, e vão ter outros candidatos com esse pensamento bolsonarista, que é totalmente anticientífico, anticonhecimento e antipovo, antigente. Porque a partir do momento que você, como figura pública, quer expor seu povo a um problema grave de saúde, que já matou 9 pessoas em Petrópolis, que a gente já tem 101 casos confirmados, 93 em análise. Isso é um genocídio, isso é uma irresponsabilidade com o petropolitano que a gente tem que cuidar. Então, essa briga lá, desde Oswaldo Cruz até hoje, a gente contra essas figuras boçais da cidade, é a briga do iluminismo contra as trevas. É a briga da razão contra o obscurantismo. É a briga do conhecimento de muita gente que está estudando, que está aprendendo com a história, que está aprendendo com as pesquisas, se esforçando, dando a vida como os profissionais de saúde, como as pessoas na universidade, contra pessoas que falam qualquer coisa porque querem aparecer na internet. Então não dá para aceitar isso. E como candidato a prefeito, como pré-candidato a prefeito, eu quero defender essas pessoas que estão preocupadas e trabalham com seriedade. Não fazer da nossa cidade um lugar de brincadeira, um lugar para discurso vazio, um lugar para se autopromover. Não dá para tratar 306 mil petropolitanos que sofrem as diversas realidades todos os bairros e comunidades de uma forma tão infantil, de uma forma tão covarde. E te agradecer essa disponibilidade, o empenho em estar aqui para a gente poder levar uma mensagem para o petropolitano. Eu que agradeço, Falcone. Parabéns pelo programa e por tudo que faz aqui de utilidade pública para Petrópolis com essa TV. Agradeço muito. E Fique em casa. É verdade. Fique em casa. E você que está em casa olhando esse programa, veja uma vez. Se tiver alguma dúvida, veja a segunda, entenda as mensagens, entenda tudo que foi falado aqui, porque nem tudo é Covid-19. Isso aí vai ter uma hora que vai parar e a gente tem que estar preparado para essa hora. Obrigado por você ter visto a gente aqui, vejam-nos nas reprises, queiram-me bem e a gente se encontra por aí. Tchau, tchau. Assistindo aqui e bate aquela saudade do querido Falcone, que há muito nos ensinou e nos deu suporte aqui nos bastidores. Foram diversas experiências, diversas trocas, diversos puxões de orelha que me auxiliaram no meu crescimento enquanto profissional aqui na TVC. E eu tenho certeza que ele deixou saudade, não apenas em mim, mas em toda a equipe, que teve um momento, teve a oportunidade de poder desfrutar dos ensinamentos, das longas conversas na recepção daqui da TV e também nos bastidores de cada um dos programas. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós retornamos com essa retrospectiva com Marcos Falcone entrevistando Fernanda Ferreira. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas.
Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava. Esperamos por você. Já é Natal na Móveis Pedro II e aqui o presente é pra você. Separamos muitas ofertas com preços imperdíveis para trazer mais luz para a sua casa. Bicama em madeira, R$ 65,90 mensais. Mesa tampo laqueado com 4 cadeiras, R$ 389 mensais. Travesseiro Ortobon, R$ 21,90 à vista. Aparador Pé Palito, R$ 299 à vista. Venha e confira outras ofertas. Estamos te aguardando. Móveis Pedro II. Aqui o presente é pra você. Na RDZ Pratas você encontra correntarias, brincos, pingentes e diversos acessórios em prata 925, aço inox e semi-joias, armações de grau e óculos de sol adulto e infantil. Venha nos conhecer na Feirinha de Itaipava, Rua 10, box 379. Prime Beauty Hair. Profissionais capacitados com atendimento personalizado. Todos os serviços que você precisa com a qualidade e atenção que você merece. Rua do Imperador, 772, Galeria Marquese, sobre a loja 15. Marque um horário sem compromisso. Prime Beauty Hair. Final de semana arrasador de Natal Bramil. É imperdível nesta sexta, sábado e domingo. Confere aí. Pernil com osso, quilo 13,49. Filezinho sadia, bandeja 1 quilo 14,99. Picanha maturata, quilo 89,90. Leite Leco, Godin ou Piracanjuba integral 1 litro 3,19. Leite condensado Frimeza 395 gramas 3,99. Entrega, acredita e vem com a gente. Feliz Natal no Bramil. Neste último bloco do original especial em homenagem ao Marcos Falcone, ele entrevista a Fernanda Ferreira. Vamos conferir? Alô, amigos do Abrindo o Jogo. Dificilmente a gente no Abrindo o Jogo repete convidados. Eventualmente com muitos pedidos ou pessoal de casa telefonando, perguntando aonde está e o que está fazendo, como está essa ou aquela determinada pessoa, a gente se anima e traz essa pessoa para um bis no Abrindo o Jogo. A convidada de hoje esteve aqui no Abrindo o Jogo há aproximadamente um ano atrás. E nesse meio tempo, ela arranjou um tempo na agenda e fez um programa aqui na televisão, programa esse que teve muito sucesso, muita gente gostou e muita gente telefonou para saber, o que aconteceu com a convidada, aonde ela está, por que ela parou com a televisão. Eu expliquei nas várias vezes que me ligaram e instruí o pessoal aqui da TV para que eles também dessem a justificativa correta. A nossa convidada de hoje, ela se afastou da televisão por motivos da lei eleitoral, já que ela é pré-candidata às eleições agora próximas vindouras aí. Então, como muita gente ligou e ficavam me perturbando aqui, eu acho que eu consigo neutralizar essa perturbação trazendo de novo a nossa convidada e colega de trabalho aqui da TVC, que agora está afastada, como eu já falei, Fernanda Ferreira. Fernanda, que bom Boa te noite. ver aqui de novo, alegrando aqui a nossa pequena TV aqui com a sua alegria, com a sua atividade. Bacana. Muito obrigada mesmo, Falcone, por deixar eu voltar, né? Não só a TV, mas o seu programa. Eu sei que a agenda aí tá cheia, né? Um monte de pessoas, Amém. Sobretudo pré-candidatos, né? Querendo participar para poder falar para todo mundo que está em casa. E você me deu essa oportunidade. A gente tem que aproveitar esse espacinho, porque a lei permite até que ocorram as convenções dos partidos, né? A pessoa passa da condição de pré-candidato à condição de Isso candidato. aí, Então, a gente não pode
brincar com coisa séria. Não, e é muito sério, né? O voto é uma coisa muito séria. Mas eu estou muito feliz de estar de volta aqui na TVC, né? O nosso programa está bombando aí no Facebook ainda, nós conseguimos compartilhar a página, encerramos a página, mas o programa, quem quiser curtir, está lá na página ainda Fernanda Ferreira, e o programa está tendo bastante visualização, sinal que, principalmente a dona de casa, é o público que mais assistiu a gente. Eu acho que você, como jornalista, você conseguiu criar uma linguagem muito simples, né, Fernanda? E se comunicou com todo mundo e as pessoas gostaram, daí essa doideira que foi aí, todo mundo querendo saber como, quando, onde, aí eu resolvi, não, vou trazer a Fernanda, senão não vão me deixar em paz. Eu não tinha um formato, né, Falcone? E às vezes eu ficava até com medo, né, o Falcone chegava aqui, eu gelava, meu Deus do céu, o Falcone chegou. E não tinha um formato certo o programa, a gente chegava aqui, o convidado tinha que se sentir à vontade, como eu tô aqui agora, eu vou até fazer o cri-cri. Cri-cri tá aí? Tá por aí, Cri-Cri? Ih, não tem cri-cri hoje, não? Cri-Cri tá sem jeito. E essa liberdade, né? Claro. Que a TV proporciona, que você proporciona aí aos apresentadores, e assim, me fez muito bem. Às vezes eu chegava aqui com a cabeça cansada, né? Um monte de coisa, um monte de problemas pra gente resolver, e aí eu chegava aqui, era alegria com as pessoas que vinham e participavam. Mas é uma coisa muito básica isso que você acabou de falar. As pessoas, elas não qualificam em função de não terem o conhecimento. Só quem é profissional faz isso. Né? Porque você acaba tendo como se fossem compartimentos estanques. Você dá aquela porta para fora, você tem aquela montoeira de problemas para resolver. Entrou da porta do estúdio para cá, você, né, parece que se purifica de todas as chateações e automaticamente encarna o espírito da apresentadora e pega as matérias já anteriormente preparadas e começa a desenvolver um trabalho profissional. Isso. E eu não sei como a Beth de Oliveira consegue fazer um programa diário com as diversas atribuições, família, né? Marido, filha, sogra, cunhada, né? Telespectadores, pessoal, né? Sogra também, né? Fátima. Pessoal precisando de muita muito atenção. Trabalho fazer um programa diário. O nosso programa eram 3 vezes por semana, mas já era assim uma correria para poder conseguir resolver, chegar aqui com uma pauta boa. E foi um momento onde Petrópolis pôde conhecer trabalho de instituições sérias que atuam na cidade há décadas. E foi um momento de nós mostrarmos para as pessoas que atuam com a criança, o adolescente, a pessoa com deficiência, o idoso, a mulher, e também mostrar um pouco do trabalho da economia solidária, que nós temos artesãos de primeira qualidade em Petrópolis, né? Nós trouxemos o Fórum Municipal, o Fórum Popular de Economia Solidária, diversos artesãos estiveram aqui presentes, diversos artesãos tiveram a oportunidade de vender a partir do nosso programa aqui na TVC. Então foi um momento de muita alegria, muito conhecimento e também de agregar, né? Eu fui secretária de Assistência Social, trabalho, Assistência Social e Cidadania, agora no governo do Rubens, né? Estive com ele até abril, estou com ele, mas como secretária estive até abril, e em alguns momentos a gente não consegue chegar em todos, não consegue chegar, a gente se encontra em reuniões, mas a gente não consegue ir a todas as instituições, mas a gente sabe o que elas desenvolvem, mas quem está em casa, às vezes não sabia a diversidade de projetos que o Terra Santa desenvolve, a própria Comac, que é a minha origem, a comunidade Jesus Menino, quer dizer, diversas instituições, né? O Lar São João de Deus, a comunidade Jesus, a gente não conseguiu fechar a agenda, mas diversas instituições sérias em Petrópolis, que são de Petrópolis, né? No momento onde o Brasil perde a sua identidade, o Estado perde a sua identidade, a gente está aqui no município lutando para não deixar a peteca cair ou o barco afundar, e a gente está trabalhando e trabalhando muito para manter a cidade viva, saudável e sustentável. Às vezes o governo ele é obrigado a tomar algum tipo de atitude que não é aquela mais simpática do mundo, né? Você vê no caso do secretário de Fazenda, Paulo Roberto
Patuleia, ele é um cara que conhece perfeitamente toda a estrutura de arrecadação do município e ele não para um minuto de tentar achar novas maneiras de receber aquilo que é direito do município, para que a gente consiga ainda estar com a cabeça fora da água, né? Porque parece que o déficit hoje está em cerca de, sei lá, 17 milhões, 15 milhões, e ele tem sei lá. tudo de cabeça, né? E não, ele fez uma apresentação... E está vivo, né? E está todo mundo vivo. Justamente. E o que não é verdade... 16 milhões. O que não é verdade quando a gente fala de outros municípios. Então, um negócio que a gente tem que pensar bem. E não é só na saúde, Falcone. Diversos municípios vizinhos estão com as suas unidades de atendimento fechadas, as UPAs, hospitais de referência também fechados. E o nosso município, ainda que às vezes a gente demore um pouco para ser atendido, o sistema de atendimento da UPA, a gente que chega no atendimento chega com a nossa prioridade, mas são os médicos, a equipe técnica que vai dizer ali qual é a prioridade de cada um. E aí, às vezes, um atendimento demora em consequência de um outro que é mais urgente. Mas as pessoas estão tendo atendimento, o que não está acontecendo em outros municípios. E aí a responsabilidade é também dos prefeitos dos outros municípios, porque quando lá atrás, acho que deve ter um ano mais ou menos, que o prefeito começou a denunciar, todo mundo disse que ele era errado. E agora? Agora está todo mundo batendo aqui na porta de Petrópolis, da saúde de Petrópolis. E não é só na saúde. A CETRAC emite carteiras de trabalho, né? É isso que eu ia te perguntar. Nós temos diversas pessoas que vêm de outros municípios para poder emitir carteira de trabalho aqui. E não existe nenhum tipo de compensação real sendo feita, né? De município para município, nada. Junto ao extinto Ministério do Trabalho, né, hoje Previdência e Trabalho, não existe nenhuma compensação financeira. E as câmaras de compensação da própria saúde, Estado... Ministério da Saúde, nada. Que até onde eu sei, né, nas nossas reuniões de secretariado, onde todos os secretários participavam dos assuntos de todas as pastas, uma das grandes preocupações e colocações do secretário Marcos Corvelo era justamente isso, de não haver essa compensação. Vem de Caxias, vem de Piabetá, vem do Rio, vem de Nova Iguaçu, vem de Belfor Roxo, vem de Niterói. E aí? E aí a gente aqui tem que custear, porque o sistema é um sistema único, assim como a assistência social. Mas o problema todo começou em maio do ano passado, quando o Cine apresentou problemas de pagamento dos funcionários, né? O Cine, que é ligado à Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, e nós assumimos, a Prefeitura assumiu a emissão de carteiras de trabalho e está tentando aí assumir também o seguro-desemprego, mas lá em Brasília, você sabe, né? As coisas, você manda, vai e volta. Mas a tentativa foi essa. E muitos municípios vizinhos, cidades até tidas como empreendedoras, não conseguem nem emitir carteira de trabalho. Tá assim a coisa, né? É verdade. E a gente trabalha muito, hein? E como é que fica isso na cabeça do cidadão? Por exemplo, ele está lá na UPA, foi lá procurar um atendimento, e na frente dele chegou um cidadão com uma situação pior do que a dele, mas é de Caxias. É de, sei lá. Então, é de Três Rios, da cidade empreendedora. Empreendedora, né? E aí? Eu sinto... Como é que explica não explica, isso? Né? Mas assim, a gente sente que o petropolitano fica, às vezes, chateado, mas não com a pessoa que está ali, né? Foi aquela polêmica que deu quando eu coloquei vai catar coquinho, não foi para a pessoa, não foi para o usuário, jamais, gente. Foi para os prefeitos que não têm a capacidade que o Rubens Bom Tempo teve de assumir a saúde do município. Então, às vezes, quando a gente fala, as pessoas falam assim, olha, aquela é porque é da equipe, é porque é amiga, é porque está puxando o saco. Não é, porque a gente vive isso o dia inteiro. A gente está dentro do Sistema Municipal de Saúde, dentro da assistência, dentro da fazenda, dentro desse universo onde a gente enxerga os nossos erros, sim, a gente sabe que a gente não é perfeito, mas a vontade em acertar e atender cada um dos cidadãos, e aí, sejam eles petropolitanos ou não, mostra pra gente que a gente está no caminho certo. A gente precisa de mais tempo para trabalhar, mas o que a gente já fez até aqui, a gente tem certeza que ajudou muita gente. Bom, a gente terminou a nossa hora. Eu só tenho uma declaração a fazer antes das nossas despedidas. Tu não vai falar da minha mão, né? Nem apareceu. Não vou. Viva a casca do ovo.
Não é, Fernanda? Que bom que você tem essa facilidade, esse despreendimento. E eu acho que você vai dar um passo bom aí na sua carreira, vai conseguir ajudar mais ainda as pessoas. E só quem ganha com isso é a cidade. Né? Se a gente tivesse mais Fernandas aí, a gente estaria mais tranquilo. Então tinha uma guerra civil, uma coisa ou outra. Será, gente, que cabe 2 Fernandas no lugar só? Cabe porque... Já estão falando que eu sou o bom tempo de saias? Pelo jeito de trabalhar, de andar, de enfrentar as coisas. E que assim seja, porque o homem trabalha demais, hein? Trabalha, cobra, puxa. Que assim seja, né? O que é bom a gente tem que se espelhar, né? E a gente tem que melhorar, né? A gente tem que usar aquilo como exemplo e acelerar. É verdade. Né? Fernanda, mais uma vez, muito obrigado. Que bom que você veio. Tomara que a gente se encontre muitas e muitas vezes. Tomara que os nossos filhos tenham um bom futuro pela frente aí, gerenciado pela sua vontade de trabalhar e pela minha tranquilidade. E que Petrópolis cresça para que a gente possa dar uma cidade melhor para esses filhos que a gente está educando com tanta qualidade, com tanto cuidado, né? A Giovana é a 7ª de 6 que já estão encaminhadíssimos. A Valentina é a 1ª. Eu não sei como é que isso vai ficar, depende. Lá vem ele de novo com essa conversa. Depende, tal. Mas que seja muito bom para todos, que você seja feliz, sua família, conheço todos, são pessoas de bem e que só poderiam ter colocado no mundo a Fernanda Ferreira. Muito obrigado. Obrigada. A gente vai se ver muitas e muitas vezes. Obrigada. O pessoal de casa está com a mão fria mesmo. Tô nervosa. O pessoal de casa vai ver muitas e muitas vezes essa nossa reprise. Eu quero te ver lá no restaurante popular no bairro. Estarei lá. E, né? É isso aí, dançando ali um sambinha comigo mesmo. Pessoal de casa, eu não danço nada, mas lá na hora do baile a gente se vira. Se a Fernanda estiver lá, eu peço licença ao Fausto, a gente, né? Mas tudo em paz, nos veremos muitas vezes. É esse o tipo de mensagem que eu gosto de trazer quando a gente bota o programa no ar, porque a gente vive um mundo que no momento tem muitas coisas para a gente se lamentar, para a gente ficar triste. E como o mundo tem que viver no eterno equilíbrio, aonde a gente tem coisas ruins acontecendo, a gente tem que trazer coisas boas, mostrar coisas boas, apontar um futuro brilhante, apontar muito trabalho, muita tranquilidade para que a gente possa criar os filhos e viver o resto de vida que a gente tem. Muito obrigado a todos, nos veremos nas reprises. Tchau, tchau. Espero que você, telespectador da TVC, tenha gostado de rever um pouco dessas entrevistas do nosso amigo Marcos Falcone, que tanto nos ensinou, que tanto nos alegrou e trouxe convidados incríveis para a nossa programação. Bem, o programa original fica por aqui. Segunda-feira, Beth de Oliveira retorna, se Deus quiser, e Ele há de querer. Muito obrigada. TVC, a TV do Correio da Manhã.